Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridas irmãs e irmãos, nos reunimos para celebrar o mistério do amor de Deus por nós. Cristo entregou-se por cada um de nós, por amor a nós, para a nossa salvação. E é este mistério que celebramos sempre que nos reunimos em seu nome, nesta mesa, celebrando a Sagrada Eucaristia. Para bem fazê-lo, coloquemo-nos diante dele, lembremo-nos das nossas falhas, dos nossos pecados e peçamos perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos, irmãos e irmãs. Rezamos esta missa por todas as intenções que cada um de nós tem no coração, por todos os nossos falecidos. Peçamos pelo mundo, peçamos para que os efeitos desta pandemia não sejam tão sentidos, para que encontremos as soluções necessárias neste momento tão difícil da humanidade. Celebramos também hoje a missa de 7º dia de falecimento de Manuel Gomes Pedrosa. Também rezamos por todos aqueles que estão hospitalizados, que lutam pela vida. Hoje um pedido por alguém que está hospitalizado, Luciana Cardoso. Rezamos por ela e por todos aqueles que lutam pelas suas vidas. Ó Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens, concedei-nos passar da antiga à nova vida, preparando-nos assim para o reino da glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, na Babilônia, vivia um homem chamado Joaquim. Estava casado com uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, que era muito bonita e temente a Deus. Também os pais dela eram pessoas justas e tinham educado a filha de acordo com a lei de Moisés. Joaquim era muito rico e possuía um pomar junto à sua casa. Muitos judeus costumavam visitá-lo, pois era o mais respeitado de todos. Ora, naquele ano, tinham sido nomeados juízes 2 anciãos do povo, a respeito dos quais o Senhor havia dito: da Babilônia brotou a maldade de anciãos juízes, e passavam por condutores do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim, e todos os que tinham alguma questão se dirigiam a eles. Ora, pelo meio-dia, quando o povo se dispersava, Susana costumava entrar e passear no pomar de seu marido. Os 2 anciãos viam-na todos os dias entrar e passear, e acabaram por se apaixonar por ela. Ficaram desnorteados a ponto de desviarem os olhos para não olharem para o céu e se esqueceram dos seus justos julgamentos. Assim, enquanto os 2 estavam à espera de uma ocasião favorável, certo dia, Susana entrou no pomar como de costume, acompanhada apenas por 2 empregadas, e sentiu vontade de tomar banho por causa do calor. Não havia ali, exceto os 2 velhos que estavam escondidos e a espreitavam. Então ela disse às empregadas: por favor, ide buscar-me óleo e perfumes e trancai as portas do pomar, para que eu possa tomar banho. Apenas as empregadas tinham saído. Os 2 velhos levantaram-se e correram para Susana, dizendo: olha, as portas do pomar estão trancadas e ninguém nos está vendo. Estamos apaixonados por ti. Concorda conosco e entrega-te a nós. Caso contrário, deporemos contra ti que um moço esteve aqui
e que foi por isso que mandaste embora as empregadas. Gemeu Susana, dizendo: estou cercada de todos os lados. Se eu fizer isto, espera minha morte, e se não o fizer, também não escaparei para as vossas mãos. Não escaparei das vossas mãos. Mas é melhor para mim, não o fazendo, cair nas vossas mãos do que pecar diante do Senhor. Então ela pôs-se a gritar em voz alta, mas também os 2 velhos gritaram contra ela. Um deles correu para as portas do pomar e as abriu. As pessoas da casa ouviram a gritaria no pomar e precipitaram-se pela porta do fundo para ver o que estava acontecendo. Quando os velhos apresentaram sua versão dos fatos, os empregados ficaram muito constrangidos, porque jamais se dissera coisa semelhante a respeito de Susana. No dia seguinte, o povo veio reunir-se em casa de Joaquim, seu marido. Os 2 anciãos vieram também com a intenção criminosa de conseguir sua condenação à morte. Por isso assim falaram ao povo reunido: mandai chamar Susana, filha de Elcias, mulher de Joaquim. E foram chamá-la. Ela compareceu em companhia dos pais, dos filhos e de todos os seus parentes. Os que estavam com ela e todos os que a viam choravam. Os 2 velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, entre lágrimas, olhou para o céu, pois o seu coração tinha confiança no Senhor. Entretanto, os 2 anciãos deram esse depoimento: enquanto estávamos passeando a sós no pomar, esta mulher entrou com 2 empregadas. Depois fechou as portas do pomar e mandou as servas embora. Então veio ter com ela um moço que estava escondido, e com ela se deitou. Nós estávamos num canto do pomar, vimos esta infâmia. Corremos para eles e os surpreendemos juntos. Quanto ao jovem, não conseguimos agarrá-lo, porque era mais forte do que nós e, abrindo as portas, fugiu. A ela, porém, agarramos e perguntamos quem era aquele moço. Ela, porém, não quis dizer. Disto nós somos testemunhas. A assembleia acreditou neles, pois eram anciãos do povo e juízes, e condenaram Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: Ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabeis tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel, e ele clamou em alta voz: Sou inocente do sangue dessa mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: Que palavra é esta que acabas de dizer? De pé, no meio deles, Daniel respondeu: Sois tão insensatos, filhos de Israel? Sem julgamento e sem conhecimento de causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente, e outros anciãos disseram ao jovem: Senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: Mantende os 2 separados, um longe do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: Velho encarquilhado no mal, agora aparecem os pecados que estava habituado a praticar. Fazias julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados quando o Senhor ordena. Tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me, à sombra de que árvore os viste abraçados?
Ele respondeu: é sombra de uma aroeira. Daniel replicou: mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro. Raça de Canaã e não de Judá, a beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedias com as filhas de Israel, e elas por medo sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: também tu mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus está à espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus, que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido, por suas próprias palavras, de que elas eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei, estais comigo. Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo, com bastão e cajado, eles me dão a segurança. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Eu não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que se converta e viva. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Mas de manhã cedo apareceu outra vez no templo, e todo o povo se aproximou dele. Então sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam em interrogá-lo, ele ergueu-se e disse-lhes: Quem de entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra.
Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após o outro, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus acrescentou: Também eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Queridas irmãs e irmãos, continuamos nossa peregrinação rumo à terra prometida, rumo à celebração da Páscoa do Senhor. A Quaresma nos lembra a nossa trajetória neste mundo, nossa jornada ao longo de toda a nossa vida. Tudo que fazemos, buscamos, sonhamos, nós devemos compreender que em tudo isso somos chamados a buscar o Senhor. Estes 40 dias são um símbolo de toda a nossa existência. Nós que neste deserto caminhamos em direção à casa do nosso Pai. Nós que subimos a montanha da Páscoa, onde a ressurreição nos espera. Hoje nós ouvimos estas leituras, primeira retirada da profecia de Daniel, quando 2 anciãos do povo, 2 idosos juízes, levantam falso testemunho contra Susana. Eles cedem às suas tentações, ao desejo pelo prazer, e assim condenam uma vida inocente. Esta mulher, que é vítima de falso testemunho e é condenada à morte, ela confia no Senhor, e o Senhor se faz presente por meio do profeta Daniel, que ainda criança, com inteligência, chama à verdade. O profeta Daniel nos lembra esta realidade, nos lembra que o Senhor jamais nos abandona, que Ele está sempre conosco. E são interessantes as palavras: vocês esquecem os fatos. É preciso entrar em contato com os fatos, ter conhecimento claro deles, e assim não agirmos de modo errado e condenarmos o inocente. Queridos irmãos, no Evangelho nós vemos Jesus que está nesta situação quando lhe trazem a mulher pega em flagrante adultério. A lei mandava que ela fosse apedrejada. Insistem que Jesus a julgue. Aquele que é o juiz do mundo, dos vivos e dos mortos, o Senhor Jesus, recusa-se em julgar. Ele nos ama. Ele não veio para nos julgar, mas para nos salvar. O Senhor livra tanto aquela mulher da morte quanto aqueles que a apedrejariam da morte, porque seriam coniventes com a morte ao misturarem-se entre aqueles que julgam, que apedrejam e que matam. Hoje somos chamados, queridos irmãos e irmãs, pela sabedoria e inteligência que Deus nos deu, a não sermos coniventes com a morte. Por meio do reto julgamento dos fatos, do conhecimento que a ciência nos dá hoje e que tem dado aos nossos governantes, somos chamados a nos resguardar para salvar-nos não somente a nós, mas aqueles que mais precisam da morte. Coloquemo-nos diante do Senhor, Ele que nos ama, Ele que nos salva, Ele que nos libertou na cruz do nosso pecado, para que toda a humanidade fosse livre da condenação eterna, da morte eterna. E nós, nesta vida, somos chamados a proteger, desde o início até o seu fim, a vida humana. Nada neste mundo está acima da vida. Agora é hora de estarmos ao lado dos nossos irmãos e irmãs, especialmente aqueles que mais precisam. Que o Senhor ilumine os nossos pensamentos, ilumine a razão dos nossos governantes, ajude-nos a pensar no coletivo. Será preciso uma nova atitude, uma renovação da nossa humanidade, renovação que é a exigência para aqueles que querem seguir Jesus.
Que o Senhor nos dê a graça de sermos um sinal neste mundo. Agora é hora de nos preservarmos e preservarmos a vida dos nossos irmãos e irmãs. Mas seremos chamados de agora em diante a viver numa nova fase da humanidade, no qual a partilha e a solidariedade deverão ser a lei daqueles que seguem Jesus. Que Ele nos ajude, que nesta Eucaristia, que participamos em espírito, que nela, pela graça de Deus, o Senhor Jesus abra os olhos do nosso coração para esta realidade a qual Ele nos chama. Assim seja. Vamos agora ofertar com o pão e o vinho nossas vidas, ofertar o fruto do nosso trabalho, ofertar também, como eu tenho dito, nossas alegrias, tristezas, angústias e esperanças. Nós não nos movemos por falsas esperanças, queridos irmãos e irmãs. Nós sabemos que a situação não é fácil, que ela não está boa. Muitos têm dito que não devemos entrar em pânico e que não devemos divulgar notícias negativas. Hoje nós não nos vencemos por notícias negativas, mas nós também não nutrimos falsas ilusões. Nós temos esperança que o Senhor nos dá os meios para superarmos esta crise, por meio da ciência, por meio da contenção, da obediência. É isso que nós vamos fazer. Nós continuamos em oração, crendo que a graça de Deus trabalha com a nossa natureza e a nossa inteligência, e é preciso agirmos assim. Nós estamos sim com medo, mas não somos vencidos por ele. Nós levamos a sério tudo o que está acontecendo e cremos que o Senhor está conosco, mas fazemos aquilo que está ao nosso alcance para preservarmos a vida. Ofertemos ao Senhor tudo isso neste pão e neste vinho. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, e que a vós apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da vossa divindade, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, e que a vós apresentamos e para nós se vai tornar bebida de salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde sejamos acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, das minhas iniquidades e purificai-me de todos os meus pecados. Orai, irmãs e irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por minhas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que ao celebrarmos os santos mistérios, apresentemos como fruto da penitência corporal a alegria e a pureza do Espírito. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças. Louvar-vos, Pai Santo, rico em misericórdia, e bendizer vosso nome enquanto caminhamos para a Páscoa, seguindo as pegadas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Mestre e modelo da humanidade reconciliada e pacificada no amor, vós reabris para a Igreja durante a Quaresma a estrada do Êxodo, para que ela, aos pés da montanha sagrada, humildemente tome consciência de sua vocação de povo da aliança. E celebrando vossos louvores, escute vossa palavra e experimente os vossos prodígios. Por isso, olhando com alegria estes sinais de salvação, unidos aos anjos e santos, entoamos o vosso louvor, rezando juntos numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão,
ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sean e todos os ministros que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Manuel Gomes Pedrosa, falecido há 7 dias, as vítimas desta epidemia, todos aqueles que na vossa infinita misericórdia partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa presença. Tende misericórdia de cada um de nós, dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos em Cristo Jesus. Esta união do corpo e sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Provai e vede como o Senhor é bom, feliz quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Querido irmão, querida irmã, eu vos convido agora a fazer o seu ato de comunhão espiritual diante do Senhor sacramentado. Diante dele que nos ama, repita comigo esta oração. Aos vossos pés, ó meu Jesus, me prostro e vos ofereço o arrependimento do meu coração contrito, que mergulha no vosso coração e na vossa presença. Eu vos adoro no sacramento do vosso amor. Desejo receber-vos na pobre morada que meu coração vos oferece, à espera da felicidade da comunhão sacramental. Quero possuir-vos hoje em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu venha a vós. Que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser, para a vida e para a morte. Eu creio em vós. Eu espero em vós. Eu vos amo. Amém. Oremos. Revigorados, ó Deus, pelos benefícios deste sacramento, nós vos pedimos que ele nos purifique sempre dos vícios, para que, seguindo a Cristo, corramos ao vosso encontro, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Rezemos, queridos irmãos e irmãs, uma Ave Maria, pedindo à nossa Mãe que continue conosco nesta jornada, por todas as nossas intenções, por todos aqueles que trabalham incansavelmente em todas as profissões relacionadas à saúde, à manutenção, à administração pública, por todos aqueles que não podem parar de trabalhar. Peçamos ao Senhor que os ajude nesta jornada. Peçamos por todos aqueles que estão infectados pelo coronavírus. Peçamos por aqueles que sofrem suas consequências de modo mais dramático pelos nossos enfermos, por aqueles que lutam por suas vidas e por aqueles que lutam por eles, que nós também sejamos com eles em oração, unidos. Nós estamos distantes uns dos outros, mas não estamos isolados, longe, mas unidos. Que a Virgem Maria, nossa Mãe, esteja conosco, nos abençoe, guie a humanidade até Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora, medianeira de todos aqueles que vos buscam, rogai por nós. Querido irmão, querida irmã, de modo todo especial eu agradeço a vossa presença, a todos os paroquianos da Paróquia Santo Antônio de Lowell, aos paroquianos da Paróquia Sagrada Família também de Lowell, da Igreja Menino Jesus, da Paróquia São João 23 de Nashua, e todos aqueles que ao redor do mundo nos assistem, nos acompanham, rezam conosco. Eu vos peço, fiquemos juntos, permaneçamos unidos. Prestemos muita atenção naquilo que nos divide. Há muitas notícias e muitos conflitos de informação. Nós não estamos disputando a verdade com ninguém. Lembre-se sempre disso. Principalmente quando nós nos perdemos nas informações, nas redes sociais, você não precisa disputar a verdade com ninguém. A única verdade que conhecemos é o Senhor Jesus. Ele que nos guia e a Igreja que nos ensina que a ciência é a luz da razão, que ela usa a luz da razão e é a vontade de Deus também que a guia. Nós cremos nisso, nós temos fé, mas cremos também na ciência. Peçamos ao Senhor que nos ajude a não nos apavorarmos, mas também a não buscarmos falsas esperanças. A nossa esperança não são as notícias boas ou não. Nossa esperança é o Senhor. Esperança verdadeira quando nos unimos, quando temos compaixão uns dos outros, quando nos ajudamos, quando nós nos perdoamos, quando não disputamos quem está certo ou errado. Este é o momento para estarmos juntos. Pense bem naquilo que você tem feito, lido, buscado. Aproveite este tempo, querido irmão, para estar em família, para rezar em família, para aquietar o coração, para rezar por aqueles que não podem, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão trabalhando. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos dê a sua graça neste tempo tão difícil. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, coragem, permaneçamos em paz e o Senhor sempre esteja conosco. Demos graças a Deus.